Olá, esse é o AgroPius, mais uma vez aqui no Agro 360, e hoje nós vamos falar um pouquinho com a Paola. A Paola é a presidente da entidade estudantil AgroInsper e ela vai contar um pouquinho da história acadêmica dela, da família. Tá tranquila, Paola? Tranquilo. Não tá É um nervosa? prazer estar aqui. Não, nem um Não, pouco. eu tô feliz porque eu falo que eu sou o tiozão, né? Eu tenho 32 anos, mas eu sou o tiozão. Então hoje a gente tá cheio de jovem aqui, vai ser uma conversa bem bacana. O objetivo, né, do AgroPius, né, do Agro 360 e também do AgroInsper é promover exatamente, né, esse diálogo, né, dos assuntos do agro. Eu acho que a gente tem muito a contribuir, o agro tem evoluído muito. E para nós é importante, né, Paola, Sim, participar sem dúvidas. dessa evolução. Mas me conta um pouquinho, quem que é a Paola, sua família é do agro? Sim, minha família é do agro. Eu tenho contato com o agronegócio desde que eu sou criança. Bom, eu tenho 19 anos. Atualmente eu estou cursando economia no INSPER. E a minha história com o agronegócio realmente é familiar, mas o interesse e a vontade veio depois da faculdade e principalmente com o contato com o AgroInsper. Legal. Venho de uma família de produtores de grãos, um pouco de contato com pecuária também. Legal. Mas enquanto eu estava lá no interior, a minha vontade era vir para São Paulo. Eu achava que o meu interesse era trabalhar aqui. Mas eu entrei no INSPER e o meu primeiro contato de entidade logo foi o AgroInsper. Eu fui mais pelo interesse de ter pessoas do interior, de ter pessoas lá de onde eu morava mesmo, para poder fazer amizade. Mas o meu contato com o agronegócio, a minha paixão foi surpreendente enquanto eu estava lá. Eu comecei num setor de sucro energético dentro da AgroInsper. Ah, eu gosto bastante, hein? Não, é bem legal, só que o meu contato era quase nulo com o setor, então eu tive que aprender do zero. E quando eu aprendi um setor do zero, que eu não tinha contato, e vi o quanto era interessante, foi essencial para eu decidir que eu quero trabalhar no setor, que valorizar muito mais o setor, Legal. o trabalho da minha família. Então foi muito legal mesmo esse contato. E você é de São Miguel, né? Isso, São Miguel Arcanjo. Eu te falei que eu sou de Tapetininga, né? A Sim, gente fica bem vizinho próximo, lá. tanto que a minha vida toda eu estudei lá. São Miguel a gente gosta da festa da uva, né? Sim. É famoso, né? E, então os seus avós ou os seus pais vieram do... O meu avô paterno, ele tinha contato com o agro, ele trabalhava numa fazenda, mas ele faleceu quando meu pai tinha em torno de 18 anos. Puxa. Então eles começaram a trabalhar como caminhoneiro e ingressaram primeiro na batata. Ai, que legal. Então eles foram depois entrando para o contato com grãos. Perfeito. E assim a gente chegou agora como a gente está hoje. Perfeito. E sua família, assim, você sabe quantos hectares eles exploram lá? É tudo ali na região de São Miguel mesmo ou tem outras fazendas em outros? Então, a gente tem fazenda tanto em São Miguel quanto na região de Tapetininga também. Ah, que legal, que legal. Mas a gente trabalha com soja, milho, também a batata, trigo, feijão. Então, a gente acaba abrangendo bastante da cadeia do agronegócio. Assim. Legal. E assim, realmente, né, a gente pensa, né, pela lógica, mas minha família é de produtor rural, então eu vou para agronomia, né? A economia ainda, assim, no senso comum, né? Mas é uma vertente que não se aplica no agro. Ao contrário, né, Paula? Não, totalmente ao contrário. Eu acho que precisou eu vir para São Paulo, ter esse contato com a economia, para poder pensar depois por que eu não fiz agronomia. De tanto que eu gostei do setor, sinceramente. Legal. E assim, pelo que a gente analisa, inclusive as questões de mercado no agro, Paulo, o que a gente vê é que o agro ele teve uma expansão muito grande, né? Principalmente desde a década de 60, 70. Você comentou um pouquinho antes comigo da questão da própria Embrapa. Sim. Né? A gente tem depois, né, focando no setor sucroenergético, né? O Proálcool, os veículos flex, a expansão das usinas, né? E assim, o que eu pude sentir, e aí é uma pergunta que eu tenho até para você, que a economia, né, o estudo, né, da economia sempre foi importante nessa evolução. A gente sabe que a gente teve a evolução tecnológica, né, a evolução de produtividade, inclusive, né, o melhoramento de sementes, de mudas, mas hoje, assim, até pelos nossos contatos que a gente tem, os clientes, né, do escritório que eu atuo também,
a gente vê que a gestão ela acaba sendo um desafio muito grande, né? E a economia acho que vem para trazer esse olhar também de negócios, né? É isso mesmo? Não, sem dúvidas, eu acho que é totalmente isso. A gente tem feito no INSPER, a galera do AgroINSPER, uma eletiva focada sobre o agronegócio, o professor Marcos Janck. E nossas últimas temáticas foram realmente sobre isso, sobre a evolução do agronegócio, sobre a importância da tecnologia. E um pouco antes de vir, eu estava pesquisando sobre jovens no agronegócio, para a gente poder conversar. E o que eu vi, assim, em ênfase é que a entrada do jovem no agronegócio é ligado à tecnologia. Que legal. Então, eu acho que é essencial esses processos, sem dúvidas. A gente tem visto atualmente o RenovaBio, o melhoramento de semente, realmente super importante. Então, ter essa mudança, ter essa evolução, além de tornar essencial para o setor crescer na economia, o setor que representa cerca de 26% do PIB, mas também para a entrada de pessoas novas com vontade de aprender o agronegócio, essa evolução, se tornar tão interessante. A gente vê pela quantidade de startups no ramo do agro surgindo também, que tem sido super chamativo para as pessoas ingressarem no agro, para poder evoluir o agronegócio. Então, eu acho que essa melhoria, essa tecnologia tem sido essencial, tanto, lógico, para a cadeia em si, mas para trazer profissionais qualificados cada vez mais. Acho que é mais sobre isso. Perfeito. E aí, assim, eu sou INSPER também, né? Então, eu vou puxar a sardinha aqui para nós, né? Me conta um pouquinho da entidade. São quantas pessoas hoje, Paula? Você é presidente, né? Sim, eu sou presidente atualmente, mas atualmente no AgroINSPER a gente tem 55 membros ativos, divididos em nossas áreas de projetos, consultoria e gestão. E além disso, a gente tem mais 20 conselheiros. Que legal. Então, somos 75 pessoas na nossa entidade. Além da nossa comunidade, que é um grupo de ex-membros que tem mais de 85 pessoas. Então, poxa, a gente tem uma relação bem grande e atualmente bem marcante no INSPER sobre a participação do AgroINSPER em si. Tem sido bem interessante. Legal. E assim, o foco ali do AgroINSPER, né, pelo que eu conheço, é uma questão até multidisciplinar, né? Sim, quais áreas tanto ali vocês operam hoje? Bom, a gente tem o setor de grãos, pecuária, legal, sucro energético e mercado financeiro, que a princípio abordam mais temáticas de administração e economia. Legal. Depois a gente tem a nossa área de direito, legal, nova, que é essencial Victor, né? também, isso. Legal. Que é essencial para a entrada de outros estudantes também no agronegócio. E nossa área de maquinários, que engloba mais o pessoal de engenharia do INSPER. A engenharia é um curso novo até lá, né? Então... não, acho que alguma coisa de informática, né? Acho que é de dados. Dados, é verdade. Nesse sentido. É verdade. Bem legal. E assim... O foco hoje, você falou de consultoria, né? Vocês já prestam consultoria mesmo para produtores, empresas? Sim, o nosso foco são produtores e empresas do ramo do agro. A gente tem 3 serviços no nosso portfólio, que é a análise de ambiente estratégico, ambiente econômico e também plano de negócio, mais ou menos esses os nossos 3 focos. Legal. O plano de negócios como eu falei, né? Sempre uma dificuldade, né? Eu vejo assim que o produtor, até pelo feeling que ele tem da própria atividade, a gente sempre fala que a atividade rural ela tem um duplo risco, né? Ela tem o risco de mercado, que é exatamente o risco normal que qualquer setor da economia tem. Bom, em relação à gestão, eu falo com propriedade porque no INSPER a gente faz no começo, mesmo fazendo economia, um contato grande com a administração. E a gente tem visto a importância, embora todo mundo faça administração, seja um curso... Quando você faz, eu acho que todo mundo deveria ter esse contato mínimo de administração. E no agronegócio não é diferente. Embora a gente tenha realmente no setor um risco que a gente não pode controlar, pois depende do clima, depende da produtividade, depende de fatores externos. Eu tenho um pai que se estressa toda semana com algum fator externo que não está no controle dele. Mas realmente a gestão interna ainda... Em muitos lugares é um desafio muito grande, ainda mais quando a gente conta com sucessão, né? Que é um fator que é muito frequente no agro, então esse processo acaba dificultando também. Mas a relação da gestão, a gente tem visto que a ideia das startups atualmente também focam nisso, pelo menos na pecuária, uma coisa mais focada no processo, nos custos. Então, tem sido um amplo mercado também para as pessoas criarem para poder melhorar no agronegócio, pois realmente é uma brecha. Durante o processo, a gente acaba focando mais no campo, mas o que vem depois da porteira realmente é essencial. A gente tem visto também
a entrada no mercado financeiro, tudo o que engloba além da plantação em si, até realmente o produto circular mundialmente. Então, os riscos são enormes. Os riscos a gente tenta minimizar com contratos, a gente tenta minimizar com venda anterior de hedge, proteção, enfim. Mas a gente ainda tem muitos custos que a gente pode minimizar, a gente tem muito custo que a gente pode melhorar em relação a isso. Então, a gestão ainda tem muito lugar para ser trabalhada dentro do agronegócio, sem dúvidas. Que legal. Paola, não quero colocar você na fogueira, mas eu queria entender um pouquinho qual que é o aspecto da economia, né, do estudo para o agronegócio. Você consegue aí para os nossos ouvintes dar uma palhinha aí? Vou tentar falar ainda como estudante, ainda estou no 4º semestre, então acho que tem muito mais para a gente explorar. É uma temática muito ampla, mas aí se a gente for pensar então na economia em si, primeiro eu acho que é importante a gente pensar nos fatores de evolução do agronegócio para ver aonde a gente está hoje, sobre, lógico, quanto a gente ainda tem a evoluir, as brechas que a gente deixou nesse percurso, mas assim, como economista, a gente pensa então no micro e no macro, como a gente estava comentando. E quando a gente pensa no micro, realmente é uma melhoria na gestão de fazenda, melhoria na gestão de processo. Agora tem também todas as questões de ESG, né? ESG para a gente considerar. Importante. Então, eu acho que esses são os aspectos econômicos que tem pensando no micro. E olhando no macro até, então, numa palestra do Marcos Jank, a gente escutou a palavra comunicação, então, as melhorias de relação externa entre o Brasil e outros países, como a gente faz esse contato, comércio exterior realmente ainda tem muito a melhorar no agronegócio. A gente também tem nossa exportação focada em commodities, mas a gente tem produtos brasileiros muito interessantes que a gente pode melhorar, como frutas. A gente escutou sobre um produtor grande de melão e o quanto as nossas frutas realmente aqui no país, a gente é um país tropical, então tem um potencial de produção muito interessante. Então, se a gente conseguisse ver formas de comercialização, de exportação relacionada a esses produtos ainda, economicamente seria muito interessante para o Brasil em questão de diversificação, já voltando na questão do risco também. Super legal. Então, pensando, acho que por esse lado, são esses pontos na economia que eu acho que são essenciais, que eu tenho mais escutado também. Além de, lógico, apoiar a entrada de pessoas especializadas, pessoas que estão cada vez mais focando no agronegócio. Além de, lógico, também o mercado financeiro alinhado ao agronegócio é um enorme potencial de evolução. Outras profissões eu acho muito interessante também, já ajudam a economia do agronegócio com essa entrada, como a gente diversificar para a galera de direito ter esse entendimento, para o pessoal de engenharia ligado à tecnologia. Então, essas novas profissões que estão focando no agronegócio realmente é muito interessante. A gente está agora num tempo que o agronegócio está interessante, a gente viu muitos resultados positivos pós-pandemia, então até o secretário da Agricultura usou um termo de o agronegócio atualmente no setor da economia é a pessoa mais bonita da festa. É verdade. Então, tá todo mundo se interessando muito em chegar até o agronegócio. Eu acho que isso é o menor potencial para a gente crescer. Então, isso é muito interessante para a gente analisar agora e com certeza vai trazer bons frutos economicamente. A gente só precisa, acho que, focar mais na gestão realmente, em contatos, comunicação, nessa parte de comércio que ainda a gente deixa algumas brechas, além do setor de pesquisa. Sim. A gente falou sobre a importância da Embrapa ali nos anos 70. Perfeito. Só que a gente viu que a ministra fez um trabalho excelente. Eu admiro muito o trabalho dela, sinceramente, assim. Mas a parte da Embrapa, eu acho que para o próximo governo também é um fator a ser explorado aqui no Brasil. É um enorme iniciativa governamental que ainda tem muito a ser explorada, na minha opinião, e para melhorar a economia do agronegócio alinhado a isso vai ser essencial, sem dúvida. Fantástico. Respondeu muito mais do que eu perguntei. Isso é excelente. Paulo, assim, em nome do AgroPios e essa análise Agro 360, fico muito feliz de ver jovens como você, como o pessoal do AgroInsper, trabalhando, lutando pelo agro, gostando. Vejo que você gosta mesmo, né? Posso estar errado, mas não é uma coisa que você vai levar só para a graduação. É uma coisa que você vai levar, né, para o seu futuro profissional, né? Sem dúvidas. Eu sou suspeito, eu adoro o agro. Assim, é o que eu quero, é o que eu gosto. E fico muito feliz e fico orgulhoso de ver jovens como você, como o pessoal lá do AgroInsper, se debruçando sobre isso. E agradeço muito sua participação.
Fico feliz, sei que vocês vão participar de outros e é legal também o jovem, né? Trazer esse olhar jovem, né, do assunto, para que a gente possa também trazer outros jovens promissores como vocês para o agronegócio. Não, Muito obrigado, viu? Gostaria de agradecer, foi um prazer a participação, também a nossa parceria agora, vamos fazer outros podcasts, Com agora certeza. a entrada do AgroInsper. Então, essa oportunidade, tanto para mim quanto para a entidade, é essencial. Espero que a gente tenha mais encontros. Muito obrigado, viu, Paulo? Eu que agradeço. E agora a gente vai tomar um café, né? Vamos, sem dúvidas. Pessoal, obrigado pela participação. Até mais. Espero que tenham gostado. Um abraço. Um abraço.